Olá pessoal, meu nome é Mayra, eu faço parte da equipe da G Sistemas, é uma empresa do interior de São Paulo, na cidade de Tupã, desenvolvedora de softwares, de soluções e para serviços. Hoje eu vou estar aqui falando com vocês a respeito do nosso sistema que se chama AG Imóvel. Nós atendemos, dentre outros segmentos, o ramo da imobiliária. Então aqui eu quero apresentar um pouquinho para vocês sobre o agente comercial imobiliárias e vou estar aqui navegando dentro de alguns módulos e explicando para vocês. Hoje a gente vai navegar pelo módulo de arquivos. Dentro do módulo de arquivos, né, para que a gente consiga ter ali no final uma pesquisa relevante sobre os imóveis, eu vou precisar cadastrar primeiro, né, todas essas informações. Do módulo de arquivos eu vou ter proprietários, locatários, fornecedores, captadores, fiadores, prospects, funcionários, imóveis, contratos e pesquisa. Então, para que eu consiga ter no final uma pesquisa relevante, que eu consiga redigir um contrato e que eu tenha esses cadastros de imóveis bem atualizados, eu vou precisar inicialmente cadastrar os proprietários, os locatários e os imóveis, certo? Então, aqui é a telinha de cadastro de proprietário, eu consigo fazer inclusão, alteração, exclusão de cada proprietário. Dentro deles aqui eu vou ter todos os cadastros necessários. Tenho também no sistema disponível uma pesquisa relevante a respeito do CPF, um enriquecimento de dados. O que o enriquecimento de dados ele faz? Ele traz para você todas as informações referentes a esse contrato dentro de uma base de pesquisa que nós temos. Então, dentro do sistema da aba de proprietários, eu consigo cadastrar todos os dados desses proprietários, tá? Informar uma consulta restritiva quando houver e vincular dentro dele posteriormente, no cadastro dos imóveis, os imóveis a ele vinculados, certo? Tenho também a abinha aqui dentro de cada cadastro que se chama assuntos, né? Onde fica mais relevante para que haja uma comunicação interna. Então, sempre que tiver algum assunto relevante ao proprietário ou às outras abas que também vão ter esse menu assuntos, a gente insere aqui essa informação e o sistema consegue trazer para todo mundo assuntos relevantes àquela aba aberta, certo? Tenho todas as telas também, elas vão possuir relatórios, de assuntos. Eu consigo trazer aqui para vocês todos os assuntos vinculados de acordo com o filtro que eu utilizar, tá? Depois eu tenho outras opções dentro da tela de relatórios, cada uma com as suas informações necessárias, tá? Essa daqui é a tela de imóveis locados, então tudo que eu tenho locado dentro do sistema eu também consigo tirar relatórios relevantes para que possa aparecer para mim. Tenho também a tela de locatários, que aqui eu também informo o cadastro das pessoas nas quais vão alugar os imóveis comigo, né? Tem todas as abas também referentes, alteração, exclusão. Tem a tela de fornecedores e veja, eu consigo abrir mais que uma tela ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui os meus fornecedores, onde eu posso depois incluir despesas para os mesmos, também incluo assuntos para os mesmos, né? Funcionando da mesma maneira. Vou lá, incluo um assunto. Eu tenho também a manutenção, que eu consigo incluir assuntos. Tem a tela de captadores, que as captadores são as pessoas nas quais trazem para dentro da imobiliária as casas, né? Tanto a venda quanto a locação. Então, aqui dentro do cadastro de captadores, eu tenho todos os dados deles também, assuntos. Todas as telas de cadastros, elas vão ter praticamente, assim, as mesmas funcionalidades, tá bom? Aqui a tela de fiadores, no caso, quando houver uma fiança, posso fazer essa consulta restritiva dentro já da tela de fiadores, o que é super necessário e habitual, tá bom? Então, tem aqui os imóveis que esses fiadores estão fiando, no caso, quando houver. Aqui meu banco de dados está vazio, mas é só para que vocês se assimilem na tela. Aqui eu também vou ter a tela de prospects. Essa tela de prospects aqui, eu consigo cadastrar pessoas, as quais depois eu posso definir se eu vou transformá-las em locatário ou em proprietário. Então, ela fica aqui só em stand-by. Assim que eu definir qual que vai ser a função dessa pessoa dentro do meu sistema, eu venho aqui e cadastro. Tela de funcionários é a mesma coisa, consigo cadastrar todos os meus funcionários aqui dentro, fazer os vínculos necessários com o endereço, informações complementares de carteira de trabalho, lançamentos adicionais quando houver, tá? E depois a gente vai lá para a tela de imóveis. Deixa eu mostrar aqui para vocês antes, eu consigo fazer com que o sistema ele se adapte às telas, tá bem? Ó, em formato de cascata, em formato lateral, uma em cima da outra, uma ao lado da outra. Então, eu também tenho
essa funcionalidade aqui do sistema, que ela é bem bacana aqui para quem gosta de ter tudo aqui aberto ao mesmo tempo. Acabei de fechar todas as telas, vamos para a tela de imóveis. Essa tela de imóveis ela é bem requisitada, né? Dentro dela vou ter todas as informações necessárias para que vocês façam um vínculo no contrato. Então, o que acontece? Aqui a gente vai abrir uma tela, a casa aqui já está cadastrada. Aqui eu posso definir se essa casa vai estar à venda, locação, se é necessário ou não por placa, assim como definir todas as outras informações que agregam dentro de um imóvel, né? De um imóvel. Então, as dependências desse imóvel, quem é o proprietário, como que esse proprietário vai receber, as fotos desse imóvel, né? Que eu consigo cadastrar milhares de fotos aqui dentro da necessidade do cliente. Os custos mensais que essa casa vai ter, vamos supor, PTU. E aqui eu consigo também fazer reserva de chaves, né? Toda casa, quando a gente vai emprestar a chave, a gente consegue fazer o controle do sistema aqui dentro da reserva de chaves. Então, a reserva de chaves, ela funciona para que você evite ficar com os documentos do cliente, o que não se faz mais necessário, né? Então, tendo o cadastro aqui, você consegue ter até um relatório completo desse controle das chaves que saem e que voltam da imobiliária. Então, aqui eu também tenho a manutenção de proprietários, caso eu precise alterar alguma informação do proprietário desse imóvel, os reajustes de custos mensais, caso também precise reajustar IPTU ou condomínio, etc. Devolução de chaves, que ela é feita por aqui quando a chave volta para a imobiliária, e o estorno da devolução quando há necessidade, tá bem? Então, aqui dentro também eu tenho os relatórios, cada relatório tem a sua particularidade, tá? Então, aqui a gente pode colocar um relatório aberto para que vocês vejam a listagem de imóveis. Dentro do relatório que eu fiz, eu tenho esse daqui que está com situação vazia. E dentro desses relatórios, eu também consigo imprimir o comprovante de reserva de chaves. Esse comprovante aqui, a gente consegue... deixa eu imprimir aqui para vocês um exemplo. Aqui é a pessoa quem vai liberar a chave, né? Então, tem um responsável que seria o inquilino, o futuro inquilino, a gente coloca o CPF dele, o endereço, e aí ele vai sair com essa chave, e tem ali o nome do funcionário, ele apenas assina para que na hora da devolução essa chave volte à imobiliária de maneira segura e possa ser feitas as conferências necessárias, tá bem? Também dentro desse relatório eu vou ter as reservas de chaves no geral, eu posso agrupar lá por funcionário e ver o que eu tenho fora da imobiliária, o que eu preciso cobrar ao meu funcionário, que, essa chave está mais tempo fora, eu preciso dela agora, tá? Então, o relatório gerencial do sistema. Tem a aba de contratos, dentro dos contratos a gente lança contratos aqui, né? A gente vincula fiadores, o término, o início, sobe aqui um contrato de locação, a vistoria também. Aqui a gente coloca as fotos da vistoria quando necessário, e aqui a gente consegue fazer a renovação de um contrato, né? Aqui a gente também consegue fazer a rescisão de um contrato, aqui também faremos o estorno dessa rescisão, ou até então emitir um contrato, né? Quando ele ainda não estiver emitido, quando ele ainda estiver em processo de inclusão. Tá bem? Então, temos as validades, e aí aqui vai gerar todas essas informações colocadas dentro de contrato, ela gera financeiro. Então, para que a gente consiga depois gerar um financeiro bacana, essas informações do contrato têm que estar bem claras. Então, depois dessa tela, por último, a gente vai ter a tela, acredito que principal do sistema, né? Aqui eu vou ter todos os cadastros de imóveis que eu incluí no meu sistema. Fotos, a disponibilidade dele, se está à venda, se está à locação, o endereço, o valor, as dependências, tá bem? Então, aqui dentro eu consigo mostrar para o meu cliente as fotos dos imóveis, eu consigo passar as fotos para que ele se deleite com as fotos do imóvel que ele está querendo visitar. E a partir daí eu consigo fazer uma reserva de chaves. Também consigo aqui definir pelos filtros se ele quiser um prédio só comercial. Então eu trago só os comerciais para ele. Se ele quiser um residencial, um apartamento, trago também para ele só a parte de apartamentos. Eu quero apartamento com 2 quartos. Então os filtros são para que esse processo seja mais facilitado e minucioso na hora da apresentação do imóvel, assim como na venda, tá bem? Na venda é a mesma coisa, tá? Imóveis para venda a gente deixa aqui só para venda e consegue aí apresentar a casa para o cliente de maneira mais fácil e simples. Bom, pessoal, esse foi o módulo de
arquivos dentro do Agimóvel e eu vou voltar um próximo momento para a gente falar um pouquinho sobre os auxiliares.